Olá, eu sou o professor Edgar e vamos a mais um encontro. Dessa vez, nós vamos estudar adição e subtração com números naturais. Vamos entender o que significa uma adição, uma subtração hoje. No próximo encontro, vamos ver multiplicação depois de divisão. Então, hoje, vamos ver adição nesse primeiro momento com um exemplo e depois subtração. Vamos lá. Adição é a operação que tem por fim reunir num só número dois ou mais números dados. Vamos ver o exemplo. 50 mais 70. Esses termos, eles são chamados de parcelas e são interligados pelo símbolo, e esse símbolo ele é considerado o sinal de mais. Então, quando eu pego duas parcelas e reúno uno eles, eu tenho como resultado, nesse caso, 50 mais 70, 120. E esse resultado, separado das parcelas pelo sinal de igual, tem um nome. Ele é chamado de soma ou total. Podemos também fazer essa adição pelo meio do algoritmo, por meio do algoritmo. 50, embaixo 70, sinal de mais do lado e aquele traço para separar do resultado final. Aí nós temos 0 mais 0, 0, 5 mais 7, 12. Gerando nosso 120. Então, recapitulando, é a operação que tem por fim reunir num só número dois ou mais números dados. Então, esses números são chamados de parcelas e o sinal da adição é o sinal de mais. E o resultado ele é chamado de soma ou total. Temos que ficar ligado que na maioria das vezes vão vir problemas. E quando saber se um problema é de adição? Simples. Palavras vão aparecer. Então, reunir, unir, juntar, adicionar, são palavras que envolvem problemas com a operação de adição. Vamos para algumas propriedades. Primeira propriedade. Se eu trocar a ordem aqui, 70 mais 50. Acabamos de fazer aqui que 50 mais 70 é igual a 120. Se eu trocar a ordem, 70 mais 50, o resultado ele não altera, ele continua sendo o mesmo. Então, a propriedade comutativa diz: se eu alterar a ordem das parcelas, o resultado, ou seja, a soma, não altera. Se alterarmos a ordem das parcelas, o resultado não se altera. Outra propriedade importante. Agora vai envolver 3 ou mais parcelas. Então tem
8 mais 10 mais 12. Se eu começar a somar, a adicionar essas duas primeiras parcelas. Então, 8 mais 10, 18. 18 mais 12, eu vou ter um resultado 30. Agora, se eu fizer de uma outra forma, 8 mais 10 mais 12. Começar agora a adicionar o 10 com o 12. Então, eu vou ter 8 mais 22, que também dá 30. Observe, na adição, se eu começar a associar os termos que estão à esquerda, ou se eu começar a associar os termos que estão à direita, o resultado, a soma no final, não se altera. Então, eu posso associar de qualquer maneira que na adição o resultado final será o mesmo. A soma será a mesma. Vamos para uma próxima propriedade. Elemento neutro. Se eu pegar um número, 58, e adicionar com 0, o 58 que será o resultado. Se eu pegar a parcela 0 e somar com o 19, o resultado será o 19. O elemento neutro na adição, ele não altera a soma. E nesse caso, se eu pensar em qualquer número natural, o único que não altera o resultado na adição é o 0. Então eu tenho que ter em mente que o 0 é o elemento neutro na adição. Por fim, uma observação. Soma de dois números naturais continua sendo um número natural. Eu tenho que lembrar disso. Soma de dois números naturais. Peguei o 100, peguei o 1 milhão. Se eu somar, o resultado continuará sendo natural. Então, se você pegar quaisquer números naturais e adicioná-los, o resultado será um número natural. Ok? A subtração é a operação que tem por fim, a partir de dois números, encontrar um terceiro que, somado ao segundo, reproduza o primeiro. Observe. Vamos pegar dois números, 120 e 79. Eles vão ser interligados pelo um sinal de menos. 120 menos 79. Igual, o resultado será chamado de resto
é excesso ou diferença. Lembre bem esses nomes. Resto, nem tanto, mas excesso ou diferença aparecem muito nos problemas de subtração. Ele pergunta qual a diferença entre o número tal e o número tal. O excesso de um número. Então, essas duas palavras podem dar ideia de subtração em um problema. Então, o resultado será chamado de resto, excesso ou diferença. E os termos? Possuem nomes? Sim. O primeiro, minuendo. O segundo, subtraindo. Eu tenho que ter em mente o seguinte: o minuendo, pela definição, ele será maior que o subtraindo, para que eu tenha um resultado natural. Pode ver que se eu armar essa conta no algoritmo, ficará 120 menos 79. Para alguns, fazer a subtração assim é mais prática, porque nesse caso, se eu observar os algarismos das unidades, 0 menos 9 não dá. Eu tenho que pedir emprestado para o algarismo da dezena. E ele vai emprestar uma dezena, então 0 passa a ser 10. E aí sim, 10 menos 9, 1. E o 2 passa a ser 1, então eu tenho agora 11 menos 7. 11 menos 7, 4. Então, esse daqui é o minuendo, subtraindo, resto. Excesso, excesso ou diferença. Então, eu tenho como resultado 41. Ué, professor, mas a definição não diz isso. Ele está dizendo que a partir de dois números encontra um terceiro que, somado ao segundo, reproduza o primeiro. Sim. É aquela ideia de dizer que a adição é o inverso da subtração. Então, basicamente, eu estaria fazendo uma prova real, onde, se eu pegar o 79 e somar com o 41, o terceiro somado com o segundo, que é o subtraindo, tem que gerar o minuendo, que é o 120. Então, observa. 79 mais 41, eu vou ter 9 mais 1, 10. 7 mais 1, 8. Mais 4, 12. Dá 120. Ok? Aí vamos observar as propriedades. Não funciona. Se eu trocar a ordem aqui, 79 menos 120, isso não pertence ao conjunto
dos números naturais. Então, já mata aquela propriedade que na adição de dois números naturais é um número natural. Aqui, se eu trocar a ordem do subtraindo com o minuendo, eu já chego num problema. Esse resultado não pertence ao conjunto dos números naturais. Então a propriedade comutativa não vale. E ao mesmo tempo a associativa também não vale. Porque eu não vou poder associar de qualquer maneira. Eu vou obter resultados diferentes ou até mesmo não obter resultado natural. Lembrando que esse valor não será natural porque gerará um número negativo, e os negativos não pertencem aos naturais. Elemento neutro também não funciona. Observa. 0 menos 58 também não pertence ao conjunto dos números naturais. Enquanto que se eu trocar a ordem aqui, o 58 menos 0 equivale a 58. Mas o outro caso, quando eu troco a ordem, não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, nesse caso, o elemento neutro no conjunto, na subtração, não tem. Ok? Então, não esqueçam as ideias. Além de diferença e excesso, é excesso que pode aparecer nos problemas de subtração, também pode aparecer palavras como tirar, comparar e completar. Então, fiquem ligados e façam exercícios, problemas que envolvam adição e subtração com números naturais.